A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a sua vida, que se encontra em 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, o meu coração se alegra porque é um texto que fala a respeito de confissão. E quando eu olho para esse texto, eu entendo o seguinte, que o pecado ele só é perdoado quando existe arrependimento genuíno e confissão do pecado. Para que Deus venha perdoar os seus pecados, para que Deus venha perdoar todos os seus pecados, você tem que primeiro se arrepender genuinamente dos seus pecados e confessar os seus pecados ao Senhor. Confessar os pecados é dar nome àquilo que você faz de errado. É dizer para Deus tudo aquilo que você faz de errado, tudo aquilo que você deseja de errado, tudo aquilo que você pensa de errado, é você colocar diante de Deus, é você expor para Deus. Então Deus hoje convida você, primeiro, a se arrepender genuinamente de todos os seus pecados. Se arrepender de tudo aquilo que tem afastado você da presença de Deus, que tem afastado você da vontade de Deus, que tem feito você andar na contramão da vontade de Deus. Hoje Deus fala para você, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Que haja no seu coração um arrependimento genuíno e verdadeiro de todos os seus pecados. E que você possa hoje, não somente se arrepender, mas confessar todos os seus pecados a Deus. A dar nomes aos seus pecados, a colocar para Deus todos os seus pecados, a dar nome a cada pecado seu, colocar para Deus, Deus, eu faço isso de errado, eu penso isso de errado, e eu confesso tudo isso ao Senhor, exponho para o Senhor todas as minhas mazelas, todos os meus erros, todos os meus delitos, todos os meus pecados, porque eu me arrependo genuinamente de todos os meus pecados. Se você ainda não tem uma aliança com Cristo, hoje Deus convida você a se arrepender dos seus pecados, a confessar os seus pecados e a falar para Cristo que você, a partir de hoje, o recebe como Senhor e Salvador da sua vida e entrega totalmente a sua vida nas mãos de Cristo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje Deus convida você a renovar a sua aliança com Cristo. E se você não se afastou dos caminhos do Senhor, mas reconhece que você é pecador e que todos os dias você tem que se arrepender dos seus pecados, porque você quer estar cada dia mais e mais no centro da vontade de Deus, também confesse os seus pecados a Deus com arrependimento genuíno e verdadeiro. A Bíblia diz que aquele que diz que é sem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Então que você possa se arrepender genuinamente dos seus pecados, confessar todos os seus pecados ao Senhor, dar nome aos seus pecados, porque pecado a gente tem que dar nome. A gente tem que admitir aquilo que a gente faz de errado. A gente tem que admitir aquilo que a gente pensa de errado. A gente tem que admitir aquilo que a gente deseja de errado.
Porque quando a gente confessa os nossos pecados a Deus com arrependimento genuíno e verdadeiro, o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra na nossa vida. E Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos liberta de todo o pecado que nos afasta de Deus, que nos afasta da vontade de Deus, que nos faz andar na contramão da vontade de Deus. É por isso que você tem que confessar os seus pecados, porque se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra do Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A purificação é Deus te lavar, tirar toda a sujeira da sua vida, tudo aquilo que é imundo em você, que é sujo em você, todo o pecado que é imundo na sua vida, que é sujo na sua vida, a partir do momento que você confessa os teus pecados ao Senhor, o Senhor te perdoa os pecados e Ele te purifica de toda injustiça. Ele te liberta de todo o pecado. Ele faz um processo de purificação na tua vida. Ele faz um processo de santificação na tua vida. Ele faz um processo de limpeza na tua vida. Ele te liberta de todo o pecado que te afasta da presença dEle. Mas para isso, você tem que se arrepender genuinamente dos seus pecados. Você tem que se arrepender de maneira genuína e verdadeira dos seus pecados e confessar os seus pecados ao Senhor. É tempo de você clamar ao Senhor. É tempo de você se ajoelhar diante de Deus, você colocar os teus joelhos no chão. É tempo de você colocar a tua boca no pó e reconhecer quão miserável pecador você é e o quanto você precisa da graça, da misericórdia, da bondade de Deus sobre a sua vida e o quanto você precisa admitir os seus pecados diante de Deus e se arrepender deles e confessá-los eles ao Senhor. Porque se você se arrepender genuinamente dos seus pecados, se você confessar os seus pecados a Deus, você terá os seus pecados perdoados e o Senhor vai te libertar de todo o pecado que tem afastado você dele, que tem afastado você da presença dele e que tem feito você andar na contramão da vontade de Deus. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Olha para dentro de você, seja sincero primeiro com você mesmo. Primeiro com você mesmo, reconhecendo os teus erros, reconhecendo os teus pecados, reconhecendo aquilo que você faz de errado, aquilo que você pensa de errado, aquilo que você deseja que é errado, aquilo que você fala que é errado. Reconheça tudo isso, arrependa-se hoje dos seus pecados e confesse todos eles ao Senhor, porque Cristo quer hoje fazer uma aliança com Cristo, contigo. Cristo quer hoje fazer uma aliança contigo. Cristo quer hoje renovar a aliança que você de repente já tem com Deus, mas está afastado dos caminhos do Senhor. Ele quer renovar essa aliança contigo. Cristo quer hoje trazer um avivamento para a tua vida. Ele quer trazer um renovo para a tua vida. Ele quer trazer uma restauração para a tua vida. Ele quer botar você do jeito dele, da maneira dele, para que você possa andar de maneira que agrade a Ele, que faça a vontade dEle. E quando você entender que quando a gente anda na vontade de Deus, quando a gente anda para agradar a Deus, tudo na nossa vida vai bem, porque as bênçãos de Deus nos alcançam. E a maior de todas as bênçãos nós alcançamos, que é a vida eterna, que é a salvação da nossa alma. Cristo quer te dar vida eterna, Cristo quer salvar a tua alma, Cristo quer abençoar você em todas as áreas da sua vida. Então arrependa-se genuinamente dos seus pecados, confesse os seus pecados ao Senhor, dê nome aos seus pecados, admita cada pecado seu e confesse cada pecado ao Senhor, e Cristo vai te perdoar os pecados, Ele vai te purificar dos pecados, Ele vai te libertar dos pecados, Ele vai te dar a vida eterna, Ele vai salvar a tua alma, e
toda a sua vida será abençoada, porque aquele que tem uma vida na presença de Deus em obediência, as bênçãos do Senhor o alcançam. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Reconheça os teus pecados e coloca eles diante de Deus, porque Deus quer fazer uma aliança contigo, Deus quer trazer avivamento para a tua vida, Deus quer trazer renovo para a tua vida, Deus quer trazer restauração para a tua vida. Cristo quer salvar a tua alma, Cristo quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. Arrependa-se dos seus pecados e confesse cada um dos seus pecados ao Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero aqui também falar para você porque o pecado não confessado gera tanto mal na nossa vida. Por que o pecado não confessado gera tanto mal na nossa vida? Por quê? Primeiro, porque o pecado não confessado impede com que a gente seja perdoado. Porque a gente tem que confessar os pecados para ser perdoado. A Bíblia diz em Provérbios, aquele que confessa e deixa alcançará do Senhor a misericórdia. Pecado tem que ser confessado para que haja perdão, mas tem que ser confessado com arrependimento genuíno e verdadeiro. Mas eu quero trazer aqui para vocês por que o pecado não confessado gera tanto mal. Quero trazer para você mais algumas explicações a respeito disso. Primeiro, porque o pecado nos afasta de Deus. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O diabo não pode separar de Deus. O diabo ele é inimigo da tua alma. A Bíblia diz que o diabo é o inimigo das nossas almas. Mas ele não tem o poder de te separar de Deus. Ele não pode separar você de Deus. Mas o pecado pode. O pecado pode afastar você de Deus. Embora o diabo é o inimigo das nossas almas, mas o maior inimigo da nossa vida é o pecado. E é por isso que você tem que se arrepender genuinamente dos seus pecados. É por isso que você tem que confessar os seus pecados a Deus, porque só o pecado pode te afastar de Deus. Então hoje, arrependa-se dos seus pecados. Hoje, converta-se dos seus maus caminhos, abandone o pecado. Hoje, confesse os seus pecados ao Senhor e abandone os pecados. Assim como Jesus falou para aquela mulher que foi pega no ato de adultério. E ele disse, vai e não peques mais. Assim ele fala para você. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados e vai e não peques mais. E com a ajuda de Deus, que é poderoso para purificar você de todo o pecado, você pode vencer os pecados e viver uma vida de santificação, viver uma vida de santidade, viver uma vida de retidão na presença de Deus. Então, eu quero trazer aqui para vocês uma das coisas que um dos grandes maus, um grande mal, melhor falando, que o pecado não confessado gera na nossa vida é nos separar de Deus. E se tem uma coisa que a gente não pode viver, é longe da presença de Deus. Nós não podemos estar nenhum minuto afastado da presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Naquele momento, Jesus clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Porque o Pai, quando olhou para Jesus e viu ele na cruz, representando o pecado da humanidade, o Pai não olhou mais para ele, o Pai virou o rosto para ele. Naquele momento, ele se sentiu abandonado pelo Pai, mas era necessário ele passar por aquilo, para que eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados e tivéssemos vida e vida em abundância. Por um momento, o Pai desviou o olhar para Jesus, desviou o olhar de Jesus. Por um momento, o Pai desviou o olhar de Jesus, porque naquele momento que ele estava ali na cruz do Calvário, ele representava o pecado da humanidade. E Jesus clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Eu creio que o maior sofrimento de Jesus em ir para a cruz do Calvário não era por tudo aquilo que ele ia passar na sua carne, mas porque ele sabia que por um momento o Pai não olharia para ele.
por um momento, o pai não estaria olhando para ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe mais nada glorioso, majestoso, tremendo, maravilhoso na vida de um ser humano do que a presença de Deus. Nós não podemos passar nenhum momento sequer longe da presença de Deus. Que você hoje escolha Deus acima de tudo na sua vida. Que você não venha amar mais as coisas do que a Deus. Que você venha amar a Deus acima de todas as coisas. Que a presença de Deus seja a sua prioridade. E que para isso você seja uma pessoa que procure viver sempre em retidão e em santidade diante de Deus. Porque você sabe que sem santificação ninguém verá o Senhor. Que você possa amar a Deus acima de todas as coisas. Que você possa desejar a Deus mais do que tudo na sua vida. Porque não existe nada mais glorioso, nada mais majestoso, não existe nada mais tremendo do que a presença de Deus. O homem pode viver sem nada, o homem pode perder tudo, mas ele não pode perder a presença de Deus. Porque quando ele perde a presença de Deus, aí ele perde tudo de fato. Então que você ame a Deus acima de todas as coisas e que você viva uma vida de santidade, de retidão diante de Deus, reconhecendo sempre os seus erros e confessando eles ao Senhor. Porque você não pode viver sem a presença de Deus. Porque um homem sem a presença de Deus, ele é vazio. Ele é vazio totalmente. Um homem sem a presença de Deus, ele é uma pessoa sem propósito. Um homem sem a presença de Deus é uma pessoa sem vida, porque só Cristo pode nos dar a vida. Um homem sem a presença de Deus, ele é um zumbi na terra, porque na verdade ele pensa que está vivo, mas ele está morto. Porque só a presença de Deus pode nos dar vida. Então ame a Deus acima de todas as coisas. E procure sempre viver uma vida de santidade, de retidão diante de Deus e dizendo: Senhor, eu não posso te perder por nada. Eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu te desejo mais do que tudo na minha vida. Assim como a corça anseia pelas águas, assim brama a minha alma por Ti, ó Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Não deixe que o pecado te afaste de Deus, porque só Deus pode te dar vida. Sem Deus você está morto, mas com Deus você tem a vida eterna, você tem a vida abundante. Então ame a Deus acima de todas as coisas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Diga não para o pecado, confesse eles ao Senhor e viva uma vida de retidão e de fidelidade diante de Deus. A outra explicação que eu quero colocar aqui para vocês: o grande mal que o pecado não confessado gera na gente é o que o pecado impede que as nossas orações sejam ouvidas. A continuação de Isaías 59, verso 2. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Uma pessoa que anda no pecado, uma pessoa que não confessa os seus pecados, uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados, ele não tem a sua oração ouvida. A sua oração não é ouvida. E se a sua oração não é ouvida, ela não é respondida. E se a sua oração não é respondida, você não pode alcançar aquilo que você coloca diante de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O pecado, ele encobre o rosto de Deus sobre a vossa vida. Ele impede com que o Senhor ouça as tuas orações. Então que hoje você possa se arrepender dos seus pecados e confessá-los eles ao Senhor. Porque Deus quer trazer a resposta das tuas orações. E quando você confessar os teus pecados ao Senhor, quando você se arrepender e confessar os teus pecados ao Senhor e começar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, Deus vai responder as tuas orações. Porque Deus só responde a nossa oração quando ela está de conformidade com a vontade dEle. Ele diz na sua palavra: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se você anda na vontade de Deus, você vai orar de acordo com a vontade de Deus. E se você ora de acordo com a vontade de Deus, Deus vai responder a tua oração. Mas para isso é necessário você se arrepender genuinamente dos seus pecados e confessar os seus pecados ao Senhor e procurar viver uma vida de leitura, de meditação da palavra e de prática da palavra de Deus, para que você possa estar no centro da vontade de Deus e orar de acordo com a vontade
vontade de Deus para a tua vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. A terceira, vamos botar aqui a quarta, o quarto grande mal que o pecado não confessado gera na nossa vida é que o pecado gera morte física e espiritual. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado, ele nos mata. Ele nos mata fisicamente e espiritualmente. E eu vou falar uma coisa para você. Toda pessoa que anda no pecado, ele morre. Ele morre primeiro espiritualmente. E se ele morre espiritualmente, ele perde a salvação. Então é necessário que você se arrependa dos seus pecados e confesse os seus pecados ao Senhor. Para que a sua vida espiritual seja reavivada pelo Espírito Santo e você passe a ter realmente vida espiritual. Porque enquanto você estiver emergido no pecado, emergido nos prazeres, emergido nos seus prazeres e nas suas vontades, emergido na vontade carnal da sua vida, enquanto você estiver completamente imergido no pecado, você vai estar morto espiritualmente. E se você está morto espiritualmente, você perde a salvação da sua alma. Muitas pessoas morreram fisicamente por causa do pecado. Exemplo disso, pessoas com vícios de drogas, que estavam ali no pecado, destruindo as suas vidas e acabaram morrendo por causa do vício das drogas. Por quê? Porque estavam imergidas no pecado. O pecado gera morte física. Isso é um exemplo que eu estou dando. O pecado gera morte espiritual. Porque uma pessoa morta espiritualmente, ela anda completamente longe, distante de Deus, ela anda para fazer a vontade da sua carne, ela anda para fazer os desejos, para realizar os desejos da sua carne, ela anda para com que a vontade dela esteja em primeiro lugar e ela coloca a vontade de Deus completamente longe dela. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem prazer em ler a palavra. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem prazer em orar. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem prazer em buscar a Deus. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem prazer em buscar o Espírito Santo. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não quer ouvir a respeito de Deus, ela não quer ouvir a respeito do Evangelho, ela não quer cumprir os princípios bíblicos para a sua vida. Uma pessoa morta espiritualmente é uma pessoa que vive para satisfazer a vontade da carne, que vive para fazer aquilo que dá na cabeça dela, que vive para realizar os seus desejos, as suas concupiscências. Então uma pessoa morta espiritualmente é uma pessoa completamente longe, distante de Deus, completamente longe, distante da palavra de Deus. Ela não quer saber da palavra de Deus, ela quer saber apenas de realizar os desejos da sua carne. Ela tem raiva de quem busca Deus. Ela é uma pessoa morta espiritualmente, ela tem raiva de quem busca o Senhor. Ela tem raiva de quem está na presença de Deus, porque ela acha tudo isso loucura, ela acha tudo isso bobagem, ela acha tudo isso completamente loucura. Uma loucura completa. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não discerne as coisas de Deus, ela não discerne o Senhor, ela não discerne a palavra de Deus. Uma pessoa morta espiritualmente, ela não quer saber de Deus, ela não quer saber de buscar a Deus. O pecado, ele gera morte, morte física. O pecado, ele gera morte espiritual. Quantas pessoas dentro da igreja abandonaram o Senhor por causa do pecado? Quantas pessoas dentro da igreja estão mortas espiritualmente, mas estão dentro da igreja? São pessoas que estão envergonhando o Evangelho. São pessoas que estão dentro da igreja. Às vezes até pregam a palavra, cantam, mas estão completamente mortas espiritualmente. Por quê? Porque pregam uma coisa, falam uma coisa, mas vivem o contrário, totalmente o contrário daquilo que pregam e daquilo que falam. Porque muitas das vezes não acreditam naquilo que pregam, não acreditam naquilo que falam. E estão ali dentro da igreja, vivendo uma falsidade, vivendo uma hipocrisia.
estão mortos espiritualmente, estão lá pregando, estão lá louvando, estão lá ministrando. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente, fora da igreja? São ateias, não querem saber de Deus, não querem saber da palavra de Deus, não querem saber de ter comunhão com Deus, não querem saber de nada a respeito de Deus. Pois hoje Deus está falando, só o pecado pode gerar essa morte espiritual na tua vida. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, olha para dentro de você e assuma onde você está errando, assuma onde você está falhando, assuma aonde você está fazendo o que é contrário à vontade de Deus, pensando o que é contrário à vontade de Deus, desejando o que é contrário à vontade de Deus. Hoje olha para dentro de você, veja tudo isso. Assuma tudo isso. Arrependa-se genuinamente de tudo isso e confesse os seus pecados ao Senhor. Porque Deus quer hoje trazer um avivamento para a tua vida. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer abençoar você. E quarto, para a gente, o quinto grande mal gerado pelo pecado não confessado é o que o pecado nos leva para o inferno. Pecado não confessado nos leva para o inferno. Olha o que diz Mateus capítulo 18, verso 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos sereis lançados no fogo do inferno. Aqui Jesus não está falando para você arrancar o olho, literalmente. Ele está dizendo o seguinte para você. Você tem que ter uma escala de valores. Você tem que ter uma escala de prioridade. Você tem que assumir aquilo que é melhor para a tua vida. Então, se o teu olho te faz escandalizar, você não pode permitir que o teu olho te tire da presença de Deus. Olha o que diz. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Não é para você pegar e arrancar o teu olho. É para que você tenha domínio sobre o teu olho. É para que você tenha domínio próprio sobre as tuas ações. Isso é fruto do Espírito. Se o teu olho te escandaliza, você pode muito bem dominar o seu olhar. É como aquele homem que fica olhando para aquela mulher despida. E se ele permanece olhando, ele estará em pecado. Agora, se por um acaso ele está passando na rua e passa uma mulher despida e ele sem querer olha, mas se ele permanece olhando, ele está pecando. Ele pode olhar e na mesma hora desviar o olhar e continuar andando. Porque ela passou e sem querer ele olhou e viu. O pecado é permanecer olhando. O pecado é permanecer com os olhos fixos, olhando, cobiçando, desejando. Isso que é pecado. Então Jesus está falando, tenha domínio dos teus membros. Tenha domínio dos teus membros. Tenha domínio próprio. Se o teu olho te escandaliza, não permite que ele te escandalize mais. Você pode desviar o teu olhar daquilo que te faz pecar, daquilo que te faz errar. Porque o pecado é continuar olhando. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Você tem que confessar os seus pecados, você tem que se arrepender genuinamente dos seus pecados, você tem que confessar os seus pecados ao Senhor, porque o pecado pode te levar para o inferno. O pecado pode fazer com que você tenha condenação eterna, fazer com que você tenha morte eterna. O pecado pode fazer você parar no inferno. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados. Confesse os seus pecados ao Senhor. Dê nome ao Senhor aquilo que você faz de errado.
Confesse a Deus: Deus, eu erro nisso, eu faço isso de errado, eu penso isso de errado, eu desejo isso de errado, eu falo isso de errado. Confesse tudo isso a Deus com o coração genuinamente arrependido e faça hoje uma aliança com Cristo, ou renove a sua aliança com Cristo e viva a partir de hoje uma vida de fidelidade diante de Deus, porque Jesus veio para salvar o pecador. Muitos estão pregando um evangelho errado, que é o evangelho da prosperidade, dizendo que Deus quer te fazer rico, dizendo que Deus quer te fazer milionário, dizendo que Jesus veio para te dar vida boa. Não, Jesus veio para salvar a tua alma, ele veio para salvar o pecador. Sabe por quê? Porque isso tudo aqui, irmãos, isso tudo um dia vai acabar. Um dia a traça e a ferrugem vai corroer tudo isso, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, porque estará com Cristo no reino da sua glória. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Confesse os teus pecados, arrependa-se genuinamente dos seus pecados, confesse os seus pecados ao Senhor e viva a partir de hoje uma vida de santidade, de retidão na presença de Deus, porque Cristo veio para salvar o pecador. Cristo veio para salvar a sua alma. Cristo veio para nos salvar. Cristo veio para nos libertar do pecado. Cristo veio para nos libertar do domínio do pecado. Cristo veio para nos libertar da condenação por causa do pecado. Cristo veio para salvar a nossa alma e nos dar a vida eterna. Aleluia! Exaltemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor e demos a Cristo toda a honra, toda a glória e todo louvor, e vivemos e vamos viver para agradar a Cristo, para fazer a vontade de Cristo, para estar no centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra hoje. Eu quero hoje dizer para você que a partir de hoje, quando você colocar o teu joelho no chão, a tua boca no pó, e confessar os teus pecados com arrependimento genuíno e verdadeiro de todos os seus erros, de todas as suas falhas, pode ter certeza, o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. Cristo vai te libertar de todo o domínio do pecado. E toda a condenação por causa do pecado na sua vida será desfeita. E assim diz o Senhor para você, Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Hoje você vai confessar os teus pecados com arrependimento genuíno e verdadeiro. Cristo vai perdoar os teus pecados. Cristo vai te libertar do domínio do pecado. Cristo vai te libertar da condenação por causa do pecado. Cristo vai te dar a vida eterna, a salvação da tua alma. E ninguém vai poder apontar o dedo para te acusar de nada, porque dos teus pecados Cristo não se lembrará mais. Assim diz o Senhor para você, e jamais me lembrarei dos seus pecados. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E eu quero terminar orando o Pai Nosso com você. E eu quero terminar também fazendo uma oração pela tua vida e pela tua família. Feche seus olhos agora. Levante as suas mãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nesse momento, Senhor, nós nos colocamos na tua presença. E vamos orar, Senhor, Pai Nosso, nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Ainda com a palma da sua mão para cima, com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, receba essa oração. Senhor, eu quero abençoar cada vida.
Eu quero abençoar cada vida que está assistindo esse vídeo, cada família, Senhor, meu Deus, meu Pai, que está assistindo esse vídeo. Eu quero abençoar, ó Pai, vidas, eu quero abençoar famílias, eu quero abençoar casamentos, eu quero abençoar ministérios. E eu quero repreender agora, Senhor, toda obra de macumbaria que foi feita contra eles. Senhor, meu Deus, meu Pai, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado e forjado, Senhor, contra eles, que caia tudo por terra agora, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida deles, os renovando, os restaurando, os avivando cada pessoa, avivando cada família, avivando cada casamento, Senhor, meu Deus e meu Pai, avivando cada ministério, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas, ó Pai, sejam avivadas, restauradas e renovadas agora pelo Teu Santo Espírito. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a Tua bênção sobre a vida deles, a bênção que traz a prosperidade, Senhor, é a bênção que leva embora toda dor e todo sofrimento. Senhor, leva embora agora toda dor e todo sofrimento dessas vidas, desses casamentos, dessas famílias, desses ministérios. Leva embora agora, Senhor, toda dor, todo sofrimento. Faz tudo novo, Senhor, renova, restaura, viva, liberta agora, meu Pai, restaura casamentos, restaura ministérios, restaura vidas, restaura famílias agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E, Senhor, que cada pessoa, Senhor, possa ter ouvido essa mensagem e possa se ajoelhar diante de Ti, Senhor, e possa confessar os seus pecados com um coração genuinamente arrependido, de uma forma sincera e verdadeira, e que o Senhor possa perdoar os seus pecados, que o Senhor possa, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, libertar eles, ó Pai, do domínio do pecado, da condenação por causa do pecado. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, que eles possam se ajoelhar de uma maneira e levantar completamente diferentes, restaurados, avivados, renovados pelo Seu poder, libertos do pecado, Senhor, meu Deus e meu Pai, e, Senhor, santificados, ó Pai, purificados pelo Teu sangue, Senhor, meu Deus e meu Pai, e que eles possam, a partir de hoje, viver uma vida santa, uma vida reta diante do Senhor, uma vida completamente separada para Ti, uma vida que Te agrada, uma vida que Te honra, uma vida que Te louva, não só, ó Pai, com as palavras, mas com as ações, Senhor, meu Deus e meu Pai, e com as atitudes. Eu abençoo cada vida, eu abençoo cada família, eu abençoo cada casamento, eu abençoo cada ministério agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. A paz de Cristo.